Mas realmente é muito difícil de você imaginar. Você tá com uma criança pequena naquela situação. Então foram coisas, assim, que eu fui percebendo. Até que, assim, depois eu engravidei novamente. Uma coisa, ele fazia massagem em você? Não, em mim não. Não? Não, em mim não. Ah, não era uma coisa. Não tinha também um momento depois da minha filha. E uma coisa que eu achei estranha também foi que, assim, depois que a Júlia nasceu, eu imaginei que como ele era uma pessoa que gostava muito de banhos, de massagens e tudo mais, eu falei, bom, ele vai ajudar com a criança. Mas era uma situação que ele continuava vindo pra casa com a filha e tal, e aí eu comecei a me levantar da mesa e pegar minha filha e falar assim, eu vou dar banho na Júlia. E ele falava, ok. E ele não me ajudava. E ela então, com quanto tempo? A Júlia? Pequenininha, bebezinha. E eu imaginava, eu falei assim, bom, depois que a bebê nascer, ele vai ter esse mesmo interesse pela bebê. Mas não tinha, né? Foi só ter quando ela começou a ter 1 ano de idade. Você vê como é que é. Você tá pegando... Exatamente. Porque assim, eu aprendi com todo... O pedófilo, não é todo mundo é igual. Como tem cachorro, tem poodle, pastor alemão e tal... Tem pedófilo que gosta de bebê há 1 ano. Depois, pedófilo que gosta de 1 ano a 2. Tem pedófilo que gosta do período inteiro. Você conta que quando ele era casado com a outra mulher, durante o primeiro ano eles ficaram casados. Sim. Aí eles se separam e ele começa a ficar com a bebê. Com a filha. Com 1 ano de idade. É onde desperta. Pode ser. Pode porque ser. até ela ficar com 1 ano de idade, eu não tinha pensado nisso. te deixo com ela porque eu tô aqui com... É a partir de 1 ano, quando começa a andar... Sim. Quando começa a ter... exatamente. Porque bebezinho, muito bebezinho assim, de 3 meses. Quando ele começa a ter resposta. Começa a falar bilu. Então ele começa a ter a interação. Pelo que eu aprendi de todas as pessoas que eu já entrevistei, tem isso também. Sim. E tem muito a ver com aquele 1 ano. Então isso começou a acontecer e não tinha o mesmo interesse pela Júlia que ele tinha pela filha, e eu comecei a ficar muito solitária, mais do que eu já tava, e até comecei a pensar numa situação de divórcio. Eu vim com a Júlia pro Brasil, fiquei aqui um bom tempo com a Júlia, sozinha, sem ele, fiquei porque eu não tava aguentando mais, assim. Ligava? Falava, enfim, mas assim, eu quis vir pra cá pra ficar com a minha família, fiquei um bom tempo, uns bons meses, assim, foi uma felicidade danada, retornei pra lá. E ele não veio pro Brasil? Nesse momento não, vim sozinha, então fiquei um bom tempo aqui com ela, retornei, enfim. Ele era uma pessoa, começou a ser uma pessoa completamente possessiva e controladora comigo também, de não deixar que eu saísse, eu queria fazer atividades e ele não deixava, eu queria trabalhar, ele não deixava. Enfim, sempre me deixando ali, ele começou a me isolar também de situação. Eu vou dar um exemplo, eu queria matricular a Júlia numa aulinha de natação pra bebê, né, porque eu queria conhecer outras mães ali, eu tava numa cidade sozinha, eu tinha ido pra lá grávida, ou seja, não conhecia, no meio do inverno, não tinha amizades, assim, então eu falei, bom, depois que a Júlia nasceu, eu falei, bom, quero socializar, conhecer outras mães, outros bebês e tal, e pedi pra ele, eu lembro que era 30 euros por mês. E ele falou que não tinha esse dinheiro pra mim. E você não tava trabalhando? Não, porque eu saí do trabalho voluntário. E aí ele falou que não tinha esse dinheiro. Só que pra filha, ele pagava aula de dança, que era 150, aula de basquete, que era 70, e várias outras coisas, e eu não dava despesa alguma. E não tinha esse valor, assim. Então ele fazia de absolutamente tudo e não deixou eu fazer as aulas, fazia de tudo pra me isolar. Eu saía de casa uma vez na semana pra ir ao mercado, ele tinha que me pegar, me deixar na porta, eu fazia as compras e ele me pegava na porta do mercado e me deixava em casa. O fator sempre. De você não ser, você tinha... não era de lá, você não tinha amigos, você não tinha ainda a realização muito... de uma vida social, era o que ele queria. Exatamente. Era mais fácil, ele não precisava nem te isolar das pessoas, as pessoas não existiam. Ele só não podia te permitir conhecer. Isso também está na roda dos acho que abusadores. Até pra gente passar um pouco disso, eu queria contar assim, o que foi aquela noite. Qual delas? A noite pior, assim, pra mim, né? Diversas coisas foram acontecendo, e que eu já desconfiava, né? E aí eu já tinha a Isabela nesse momento. Ele trabalhava com a segunda filha. Ele trabalhava entre a primeira de madrugada. E a segunda, como é que foi a relação de vocês? Só isso, assim, vocês tinham uma relação marido e mulher? Muito pouco, e na verdade a gente teve uma relação que muitas das vezes hoje, assim, conversando com algumas pessoas, especialistas também, que chegaram pra mim e me alertaram pra isso, e que eu falei assim, que você dá um choque também, de falar assim, que eu fui abusada. Eu te falo, perguntar isso, a Isabela não pode ter sido filho de um abuso? Foi, hoje eu tenho certeza que foi. Relações forçadas, assim, sabe?
Então, aquilo tudo, enfim, levou Então você relações não queria ter outra filha, não era, vamos ter outra filha. Não queria, assim, não planejei, na verdade, eu já estava, Ela inclusive, não planejou nem a pensando, primeira, né? eu já estava pensando no divórcio, assim, só que eu não sabia como sair daquela situação sem deixar a minha filha vulnerável, porque se eu me divorcio dele, ele vai ter direito à visita. Isso significa que ele vai poder pegar minha filha aos finais de semana e levar para casa dele e ficar sozinha com ela. Então, você se vê presa dentro de uma situação que eu não queria deixar minha filha sozinha com ele. Então, ou eu saio daqui e me divorcio e provavelmente ele vai ter direito a visitas, porque passar finais de semana, férias e tudo mais. E assim, nós como mães, como mulheres, a gente às vezes, tem muitas que fazem isso, e hoje em dia eu percebo, porque tem muitas mulheres que, quando eu via na televisão, falava assim, abusou da criança durante tantos anos. E eu perguntava, eu falei, gente, como é que fez isso? Mas hoje, dentro da situação, você vê tudo que prende a pessoa dentro daquela situação, principalmente o medo. Porque se você sai daquela situação, você deixa a criança extremamente vulnerável. Enquanto a gente tá ali, a gente entende que eu tô aqui. Então, assim, eu não deixava ele dar banho na Júlia. Eu ficava de olho. Quando ele ia fazer as coisas com a filha dele, eu ficava de olho. Eu tentava, assim, você ali dentro daquela situação, você ainda tenta controlar alguma coisa. Então, ele nunca havia ficado sozinho com a minha filha. Nunca. Vou sair, vou não sei o que, ficar com ela. Eu sempre fiquei com a minha filha junto comigo, porque eu não tinha essa confiança de deixar junto, né? Então, enfim, isso acontece muito. A série Made mostra muito isso. Você já viu Made? Já vi. Netflix tem muito a ver também. E uma série brasileira, Bom Dia Verônica, que nem é uma série que eu gosto, mas tem uma boa história que é do Edu Moscovitz, daquela atriz fantástica que eu esqueci, ruiva, que ele faz tudo isso, ele põe ela dentro de casa, tal, não sei o que lá, blá, 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 a tal da passarinha, ele prende ela na gaiola. Então eu tinha essa situação, e aí, enfim, o que aconteceu nessa noite foi que ele chegou do trabalho, que ele chegava às 3 horas da manhã, chegou do trabalho, eu tava dormindo já no quarto com a Isabela, a pequenininha, né? E uma coisa, assim, pra falar, eu utilizava muito as minhas filhas como escudo. Como assim? Porque eu colocava elas pra dormir do meu lado e deixava elas mamando, assim, porque eu não queria que ele se aproximasse de mim, assim. Às vezes ele chegava do trabalho 3 horas da manhã e poderia chegar e querer alguma coisa, e acontecia dele vir pra cima de mim, querer alguma coisa, e eu com a bebê aqui virada de lado, de costas pra ele com a bebê, e empurrava, falava não e tal, a bebê ali. Mas ele mesmo assim insistia, o que é uma coisa meio estranha, né? Você, a mulher, tá ali com o bebê do lado, e o homem querer ter relações sexuais com você na presença ali, com um bebezinho do lado, com a criança do lado. Nossa, mãe. Também isso é estranho, sabe? Mas eu empurrava, e muitas dessas vezes que eu empurrava, que eu falava que não, já aconteceu de ter uma situação forçada. Por isso que eu falei que você entender que você foi abusada sexualmente também é complicado, porque você, não é porque você tá casada, é meu marido. Você pode ser abusado. Se você falou não e não quero, é um abuso sexual. Abuso sexual. É abuso. Então, assim, numa dessas noites eu tava dormindo com a Isabela, ele chegou em casa às 3 horas da manhã, Júlia tava dormindo já no quarto dela, e a Júlia dormia muito tranquilamente, era aquela criança que praticamente não acordava, se acordasse vinha pro quarto, a porta era bem pertinho, e eu tava dormindo, eu escuto um grito muito grande, um grito, assim, não foi, era um grito mesmo, assim, ela gritou. A Júlia, que já tava no quartinho dela dormindo, porque eu tava com a bebê, pequenininha, a Isabela, e eu não podia deixar as duas. Quantos anos a Júlia tava? 2 aninhos. Ela tem uma diferença de 2 anos. 2 anos, já. A Isabela era recém-nascida, Júlia tava dormindo no quartinho já dela sozinha. Já tava na idade do abate. E aí, ali, eu peguei e levantei muito rapidamente, fui até o quarto, a luz estava apagada. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri a porta foi colocar assim a mão no interruptor, acendi a luz, e aí foi quando eu me deparei com a cena de que nenhuma mulher gostaria de ver na sua vida, que foi dele, assim, ele tava de frente pra Júlia, a Júlia tava sentadinha assim no trocador, ela tava de roupa e de fraldinha, mas ele tava só de cueca, e ele tinha uma ereção, e a cueca dele tava melada, assim. Isso eu percebi depois, porque na hora eu nem consegui ver. Eu entrei, peguei minha filha dos braços dele, e a Júlia, eu costumo dizer assim, porque eu nunca esqueci esse choro assim, da Júlia, que eu acho que eu nunca tinha presenciado minha filha chorar desse jeito, que ela chorava um choro de desespero, de medo, de pânico, que ela chorava de
É que ela não conseguia nem respirar, assim, sabe? E ele bastante assustado. Então eu peguei a Júlia, eu lembro de colocar a Júlia aqui, colada no meu peito. E a Júlia com 2 aninhos, ela nem respirava direito. E ela botava muito a mãozinha assim na boca e fazia assim. Eu pedi pra que ele saísse do quarto. Como eu já tinha algumas desconfianças, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a Júlia na cama, abrir a fraldinha, tirar abrir o botãozinho assim, né, da roupinha que ela tava, e olhar a fralda. Nisso ele entrou no quarto. Quando ele entrou, foi quando ele entrou que eu vi a situação, a cueca melada e tudo mais. E eu falei ele perguntou assim pra mim, já muito nervoso, né, por que você tá olhando a fralda dela? E eu, assim, me intimidando. Eu falei, olha, eu tô olhando porque eu quero ver se ela tá com xixi ou cocô, assim. Obviamente que eu sabia que minha filha não iria estar chorando desesperadamente, ia dar um grito daquele jeito. E outra coisa, assim, a criança quando tá na presença do pai ou da mãe, a criança não chora daquele jeito desesperada. Muito pelo contrário, ela tem que estar se sentindo protegida e segura, né, naquela situação. Então, ela não caiu, ela não aconteceu nada, ele falou que não sabia. E as respostas dele foram assim, por incrível que pareça, acho que ele era tão maluco que ele chegou a falar que ela podia ter visto um fantasma. Justificativa dele. Ela viu o lobo mau, não foi? Exatamente. Então eu abri a fralda dela e ele falou assim, aí eu falei assim, por quê, né? Eu tô olhando se tem xixi ou cocô, por quê? Eu perguntei. Ele falou assim, porque a fralda dela pode estar um pouco funny, engraçada. Funny, engraçada. Por que tá engraçada? Ele falou, porque eu troquei ela no escuro. Por que você trocou ela no escuro? Porque eu não queria acordar ela. Beleza, eu pedi, fiquei bastante. Tentei acalmar a Júlia, ele entrou novamente. E aí na verdade, eu abri a porta e falei assim, chamei ele, falei, fulano, por que você trocou a roupa dela? Porque ela tava com uma roupinha diferente da que eu tinha colocado. E outra coisa que eu percebi também naquela noite foi que todas as noites durante o dia, né, a gente que é mãe, a gente sabe, a gente tem geralmente o trocador e a lixeirinha do lado que a gente vai trocando e vai jogando. À noite, quando eu colocava minha filha pra dormir, eu sempre tirava aquela lixeirinha pra não ficar com cheiro ruim no quarto. Claro. Então nunca tinha nada durante a noite. E quando eu olhei na lixeira, tinha uma fralda. Só que a fralda tava seca. Não tinha cocô, não tinha xixi, tava como nova. Ou seja, sem motivo algum pra aquela fralda ter sido trocada naquela noite. Entendi. E ela tava com uma roupinha diferente. Ou seja, que minha filha ficou sem roupa na presença dele naquela noite, ela ficou. E ela tava chorando desesperadamente. Então aquilo eu fiquei muito desesperada. E eu perguntei pra ele, por que você trocou a fralda da Júlia? E ele falou assim, é porque ela se molhou. Ela acordou, ele falou pra mim que ela tinha acordado, escutado o barulho dele lá embaixo, e ela pediu água pra ele deu água e ela se molhou. Aí, assim, pra mim não fez sentido. Primeiro que eu fui procurar a roupa onde tava, peguei na cara dele, tava assim, seca. Peguei e tava seca. E eu mostrei pra ele, eu falei assim, mas tá seca. Ele falou assim, deve ter secado. Ah, sim, porque a gente tá no Brasil a 45 graus. Né? Exatamente. E aí, E aí não casou nada pra mim. Porque eu falei assim, você falou que entrou no quarto dela e trocou a fralda dela no escuro porque você não queria acordar. E ele tava uma boa te respondendo? Não, muito nervoso. E é porque eu tô falando ele tava assim. Querendo ser agressivo? Já? Agressivo, ele respondia, era tipo assim, why you asking? Era mais ou menos assim. Tipo, o que você tá querendo dizer com isso? Why you asking? Tipo assim, sabe? E eu meio que intimidada. Eu falei assim, eu só quero entender o que tá acontecendo aqui. Minha filha tá gritando, chorando, eu com ela assim nos braços. E ela chorando ainda, chorando. Minha filha tá gritando desse jeito, o que aconteceu? E ele não tinha ela explicação. Já falava muito pouquinho, não. Ela não conseguia se expressar. Não, ela colocava muito a mãozinha no rosto, reclamava muito da boca. Ai, meu Deus. Nesse momento, aí eu desci com a Júlia e liguei pra minha mãe. Era de madrugada, era 3 horas da manhã lá, né? E liguei pra minha mãe. E a minha mãe, eu já vinha conversando muito com a minha mãe sobre as coisas que estavam acontecendo. Uma das coisas que eu conversava muito com a minha mãe era sobre a troca de fraldas. Porque ele desenvolveu isso, assim. Uma coisa que eu percebi foi que ele começou a chegar do trabalho, ele me cumprimentava. Hi, Raquel. Aí ele chamava a Júlia. Oi, Júlia e tal, vamos lá pra cima trocar sua fralda. E ele levava a Júlia pra trocar a fralda. E eu ficava sempre de olho. Então, assim, como eu via que tava demorando, eu pegava um urso, eu pegava uma roupa, uma toalha, qualquer coisa e ia atrás. Pra poder ver o que... Pra ter uma desculpa, pra não deixá-lo nunca sozinho com a Júlia. Ele já tava no banho com ela, então? No banho, não. Ele ia pro quarto pra trocar a fralda dela, só que demorava. E aí, quando eu entrava, eu falei assim, bom, já tá demorando. Fralda você troca muito rápido. É que eu achava que pra trocar a fralda tinha que dar banho, não? Não. Ah, tá. Não passa o paninho umedecido e tal. Aí aí eu entrava no quarto nessa situação, quando já havia passado um tempo, e aí quando eu chegava lá, a Júlia ainda tava deitada no trocador e sem fralda, sem roupa.
né? Sem a parte de baixo ainda. E eu sempre questionava isso. Aí ele falou, come on, we are just playing. Tipo, sempre me intimidando. O que você tá querendo dizer com isso? Só que eu não tinha... Assim, é o que eu tô falando. Hoje, você fala assim, mas tinha que saber, eu nunca tinha visto efetivamente na minha cara uma situação de abuso, até porque o abusador não faz nada na sua frente. E você sair daquela situação, ir na polícia e falar assim, eu quero denunciar aqui o pai da minha filha por abuso sexual, porque ele tá demorando muito a trocar a fralda dela, e quando eu cheguei lá, ela tava sem fralda no quarto. E vamos lembrar que eu aprendi com você que a Irlanda é um país mega machista. Muito machista e xenofóbico também. Então como é que além você de você vai... ser mulher, você é brasileira. É brasileira. Então como é que você sai de uma situação e você fala assim, por que você não fugiu, por que você não foi denunciar? Porque se eu fosse denunciar sem ter provas concretas sobre um abuso sexual, eu sou acusada, quem perde a guarda sou eu, ele fica com a guarda e eu deixo a minha filha numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Os abusadores, eles são dificilmente eles deixam marcas, porque eles começam a abusar sexualmente da criança dessa forma. E não é, assim, penetração, não é esse tipo de coisa. Até porque a criança é muito pequena. E uma delegada, Paula Mari, que é... Enfim, sim, adoro a Paula. Também. Ela me explicou, ótimo. Ela falou assim, eles começam a fazer isso com as crianças muito pequenas para acostumar. E assim, normalmente são atos e gestos para que a criança cresça com aquilo achando que aquilo é normal. Então